Jornal TVL Comunidade está no ar aqui pela sua TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. A gente recebe nessa primeira parte aqui do TVL Comunidade o Luiz Carlos Krieval, que é diretor do Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura de Blumenau, responsável também pelo CEPREAD, que é o Centro de Recuperação lá dos Animais na Itopava Central. Luiz, obrigado pela sua presença. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre o trabalho do CEPREAD aqui de Blumenau e essa questão agora da chegada do final do ano, também do abandono de animais, né, da nova legislação também que a Câmara aprovou recentemente, da punição para quem abandona ou maltrata também animal aqui em Blumenau. Quais são as novidades do CEPREAD atendendo aí os animais da cidade? É sempre importante falar o que é o CEPREAD, Luiz. Ok, obrigado inicialmente, Rodrigo, pela oportunidade. É muito importante a gente ter esse espaço para poder justamente fazer com que as pessoas entendam qual é o trabalho, qual é o objetivo do CEPREAD. O CEPREAD está trabalhando diretamente com o atendimento de animais errantes, aqueles animais sem proprietários, aqueles animais que foram abandonados, né, e que sofreram algum tipo de agravo ou que estejam doentes realmente, que necessitem de tratamento. Esses animais, sim, a gente faz, então, por meio das denúncias que a gente recebe do 156, né, pela ouvidoria do município, chegam a nós e nós fazemos, então, a avaliação e, se for o caso, o recolhimento desse animal exclusivamente, né, para o tratamento inicialmente, depois para castração, vacinação e colocação para doação. É um órgão ligado à Secretaria de Saúde do município. Exatamente, né? Então, porque tem a ver, né, diretamente com a saúde da população, né, dos animais está relacionado diretamente à saúde. E acredito que existem várias, mesmo dentro das casas, né, as pessoas têm que ter essa consciência de saúde também, né? Saúde pública, né? Exatamente, né? É muito importante. Ô Luiz, há quanto tempo que existe o CEPREAD lá na Itopava Central? Ele fica bem atrás ali do cemitério número 1, da escola número 1, por ali, na praça da Itopava Central, né? Exatamente, né? Atrás da escolinha número 1, foi inaugurado lá em 2014, setembro de 2014, e ele hoje compreende lá o administrativo, temos o centro cirúrgico, temos, né, os canis, temos ambulatório, temos, enfim, hoje tem um aparato, né, com carros, veículos, para estar podendo fazer esse primeiro atendimento, né, e o atendimento mais emergencial para os animais que sofreram algum tipo de agravo. Ainda é uma unidade nova, né? São 3 anos aí de funcionamento e gera muitas dúvidas das pessoas, porque hoje muita gente tem animal em casa, né? Tem o seu animal de estimação e tem aquelas pessoas que têm mais condição, né? Que conseguem levar com mais frequência no veterinário, que conseguem cuidar mais até. Agora tem as pessoas que têm suas dificuldades financeiras, mas têm o seu animal de estimação e aí gera dúvida: eu que não tenho muita condição financeira, posso levar meu animal lá no CEPREAD para ser atendido? Não, nesses casos realmente a gente não atende, né? O benefício que a gente está fazendo diretamente à população seria por meio das castrações. Né? Nós temos aí 2 modalidades de castração funcionando hoje, né? Que seria justamente por meio desses cachorros que entram por recolhimento, né? E também pelo edital de castrações junto com as ONGs e protetores independentes. Esses, sim, eles vão fazer a triagem deles, vão trazer esses animais para nós vamos estar toda semana trabalhando então com as castrações desses animais. O edital que abriu agora recentemente, inclusive já fechou o edital? Já exatamente. Ele encerrou na quarta-feira, mas nós prorrogaremos ele por pelo menos mais 10 dias, pois ainda havia procura, né, de pessoas que não conseguiram os seus documentos, então por conta disso a gente achou por bem prorrogar para dar oportunidade realmente que todos possam estar se inscrevendo, se cadastrando e que sejam beneficiados. Né? Então aí, lembrando, né, Luiz, para ONGs, organizações não governamentais que trabalham com animais, né, abandonados, que recolhem esses animais, e protetores independentes. Exatamente, que possam comprovar isso. Né? Existe um rol de documentos que são exigidos, né? Então, no site da prefeitura, você encontra lá todo o edital, onde você pode se informar a respeito do edital. Bom, então é importante lembrar que o CEPREAD ele atende animais errantes, que são animais que não têm proprietários, ou seja, animais de rua, né? Exatamente. Né? Além disso, a gente tem hoje também, como você até tinha comentado, outras atividades também. A gente trabalha com a fiscalização,
Recentemente a gente, em julho, conseguiu capacitar pelo menos 5 veterinários para estar fazendo o trabalho de autuação, né? Na rua mesmo, aquelas pessoas infratoras ou criminosas que estão fazendo, né, algum tipo de mal-estar, maltrato ao animal. Antigamente, hoje não sei se é tão comum, mas antigamente se falava muito em carrocinha dos animais, né, que fazia o recolhimento e levava os animais. O CEPREAD não é casa de animal abandonado, ele é uma casa de passagem, né, Luiz? Exatamente, você falou o termo corretíssimo. Ali deve ser uma casa de passagem, justamente para a gente ter um fluxo de doação rápido também, para que a gente possa atender justamente os animais doentes. Existem situações em que o ambulatório, a sala dos canis de internamento mesmo, estão lotados. Então, a gente não consegue dar um atendimento tão melhor para os cães que estão necessitando, né? Então, esse fluxo de doação que a gente pede a ajuda para a população. Realmente, se puderem, se querem adotar um animal, por favor, nos procurem. Nós temos lá uma lista de vários animais, todos já vacinados, já castrados, né? Mais variados tamanhos, enfim, cores e com certeza todos eles aptos a serem adotados. Esse é um ponto importante, a questão da adoção lá do CEPREAD. Tem quantos animais hoje na fila para adoção? Olha, pelo menos 80. 80 pelo menos. Exato, 80, esse número sempre muda, né, Luiz? Muda, é variável todo dia, né? E aí, para adotar um animal, são animais que sempre vêm da rua, né? São animais que se machucaram, foram atropelados ou estavam doentes na rua que vocês recolheram. E é importante lembrar, antes de até falar mais da adoção, que se a pessoa vê algum animal, por exemplo, atropelado na rua ou machucado, ou está lá na rua dela abandonado, alguém abandonou, ela recolhe esse animal, leva para casa e aciona o CEPREAD, ou ela aciona o CEPREAD, de que forma, como é que a população deve agir em casos como esse, que é muito comum, Luiz? Muito bem. Realmente é importante que as pessoas liguem para o telefone da ouvidoria 156, para que justamente seja acionado, seja feito um protocolo, né, e seja acionado, isso é imediato, já online, a equipe do CEPREAD. Assim que esse pedido entra para nós, já um veterinário, dependendo, claro, faz-se uma primeira triagem para ver qual é a prioridade, né, se é uma urgência, emergência, e é ligado imediatamente então para o cidadão, que é o reclamante, né, e dá-se o suporte então. A gente pede que a pessoa não recolha o animal para sua casa, a não ser que seja uma orientação própria do veterinário que vai atender ela. Mas, a princípio, deixa o animal onde está, até tem que tomar cuidado, muitas vezes a pessoa vai querer ajudar o animal, mas ele está com dor, pode até morder essa pessoa, e como é um animal desconhecido, pode estar transmitindo doenças, então, enfim, cuidem só, fiquem por perto para que ele não se esconda ou não vá fugir do local, para dar tempo da equipe do CEPREAD chegar no local e realmente fazer o pronto atendimento a ele, né? E vocês recolhem, assim, em média, quantos animais por dia ou por semana? Há uma demanda bastante grande, Luiz? Olha, existe, é variável, né? Há dias que a gente acaba não recolhendo nenhum, mas há dias que a gente recolhe 10, né? Então, é uma variação muito grande, né? Então, hoje nós temos números, a gente está começando a se organizar, nós temos, desses últimos 2 anos, pelo menos, nós já temos, então, os números do trabalho do CEPREAD. A gente está conseguindo fazer uma estatística muito boa e justamente para a gente poder fazer uma avaliação e planejamento do que a gente quer para o futuro. Sobre a adoção, então, como é que faz para adotar lá um animal do que está lá para adoção no CEPREAD? Então, é interessante que as pessoas vão até lá, lá elas vão sofrer uma entrevista, né? Até eu justifico isso porque essa entrevista é uma entrevista bem rigorosa para a gente saber se a pessoa e a família realmente tem condições de abrigar, de adotar um animal, né, na sua casa. A partir dessa entrevista, então, é feito também toda a triagem dos animais que caberiam para eles, né? Esses animais são apresentados a eles, eles brincam, interagem, enfim. É uma entrevista que demora em torno de 30 a 45 minutos, justamente por isso, para a gente dar tempo da pessoa ver, escolher e ter a conscientização de que ele está adotando um animal que é para o resto da vida dele. Né? Então, faz-se essa triagem, faz essa entrevista, mostra-se os animais, e a partir do momento que realmente coincidir, né, que eles se queiram, realmente aí eles levam o animalzinho para casa.
Tem algum site, alguma coisa, Luiz, com fotos? Porque as pessoas gostam muito da imagem, né? Então, exato. Um site, o Facebook, alguma coisa? Então, o Facebook da Prefeitura tem imagens, né, tem fotos lá dos animaizinhos, né? Nós temos lá também, dentro do CPA, então, o álbum de fotos que a gente tem já dos animais que estão aptos à adoção, né? Então, a pessoa pode procurar por esses 2 meios. Né? Dois trabalhos fortes de vocês no CPRAD, aí, completando 3 anos de funcionamento, é a questão da guarda responsável e de trabalhar a questão das pessoas não abandonarem os animais, né, Luiz? Exatamente. São coisas que vocês vão trabalhar mais fortemente ainda agora. Seria o maior objetivo, a gente conseguir coibir justamente essas pessoas dos maus tratos, porque o abandono é um maltrato também, né? E a gente vê que justamente agora, numa época de final de ano, o pessoal vai viajar, sai, abandona o seu animal, deixa ele na rua, muitas vezes sem água, sem comida, ou mesmo numa festa como agora, dia 12, Dia das Crianças, na empolgação, muitas vezes a pessoa adota um animal sem estar consciente realmente do que ele precisa e a partir do momento que esse animal cresce, se desenvolve, começa a dar despesa, dá mais trabalho, né? Exatamente, eles acabam abandonando. Né? Então, é isso que a gente precisa conscientizar as pessoas contra isso, que não ocorra mais o abandono e, é claro, maltratos, né? Outros maltratos. E tem a lei que está para ser sancionada agora pelo prefeito Napoleão Bernardes, lei do vereador Bruno Cunha, aprovada aqui pela Câmara de Vereadores, que prevê multa agora de R$ 1.000 a R$ 4.000 e o CPRAD vai ser o órgão que vai fiscalizar isso aí também, né, Luiz? Exatamente. Nós temos a Lei 1054, que justamente nos dá subsídio para poder trabalhar essas questões de fiscalização com a população. É muito importante a gente ter esse instrumento e a gente poder punir realmente as pessoas, que eu acredito que vai ser a única forma da pessoa começar a respeitar. E como é que deve funcionar na prática, você imagina, essa legislação, que claro, vai ter um tempo de adaptação também, até porque uma multa, né, de R$ 1.000 a R$ 4.000, até para quem abandona o animal, normalmente a pessoa que abandona o animal já abandona porque não tem condição. E aí vai ter que pensar 2 vezes antes de abandonar realmente o bicho, porque vai sentir no bolso, né? A gente trabalha com uma faixa da população, talvez 70% dos proprietários de animais, a gente já tem isso mediante o censo que a gente fez, são pessoas que recebem até 2 salários mínimos, é renda per capita. É uma renda muito pequena, então a pessoa tem que estar muito consciente, tem que estar cuidando muito bem preventivamente desse animalzinho para que ele não fique doente e não ocorra uma despesa muito maior. E a gente sabe que esses custos, hoje em dia, para qualquer um, ninguém tem dinheiro sobrando para também jogar fora. Então, a grande importância aí seria justamente de prevenir, né? Não deixar as coisas acontecerem. Então, fazer uma vacinação, levar regularmente a um veterinário, mas de forma preventiva, sem gastar muito dinheiro. Tá certo, então, Luiz. Olha, muito obrigado pela sua participação e a TVL está à disposição aí, quando o CPRAD quiser fazer uma divulgação do trabalho. Estamos aqui abertos, né, para os nossos programas, enfim, a Câmara de Vereadores, para sempre ajudar nessa causa do bem-estar, que é muito importante. Nós é que agradecemos, então. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Carlos Crieval, que é diretor do Bem-Estar Animal da Prefeitura, responsável pelo CPRAD, o Centro lá dos Animais da Itopava Central. Veio bater um papo com a gente hoje aqui nesse primeiro bloco do TVL Comunidade, que vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco na sequência com uma outra entrevista. Até já! Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, mais uma vez agradecendo a sua audiência com a gente aqui no canal da comunidade, que é a TV Legislativa, que mostra o dia a dia da Câmara de Vereadores, mas também tem as suas atrações aqui semanais, que são os programas de entrevistas, além, claro, do TVL Notícias, que é o nosso telejornal aí diário. Agora eu vou conversar com o Rony Vandal, que é o secretário municipal de gestão financeira, antiga Secretaria da Fazenda aqui do município, agora mudou de nome, né, secretário? Isso. Obrigado pela sua presença aqui também. Recentemente teve uma mudança importante na legislação municipal sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né, que é um imposto importante para o município e que hoje em dia o serviço está aí, tem vários serviços na cidade que as pessoas pagam
esse imposto. O que tem de alteração nessa legislação, secretário? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Na verdade, a legislação recentemente aprovada, né, em relação à mudança do Código Tributário na cidade de Blumenau, nada mais é do que uma adequação da legislação federal. Ou seja, o governo federal regulamentou para todos os municípios do Brasil, lá em dezembro do ano passado, né, a mudança das regras de ISS. Então, qual a principal mudança, né? Os municípios brasileiros, então, passam a ter a alíquota mínima para qualquer tipo de serviço fixado em 2%. Então, antes os municípios tinham a variação de 0% a 5%. Com a nova regra, os municípios, então, estabelecem mínimo de 2% para qualquer categoria de serviço, né? Então, nada mais foi do que uma adequação da legislação federal. O que mudou também, né? Relacionado às operações de cartão de crédito, leasing e as operadoras dos planos de saúde. Qual que era a regra anterior? Né? A regra anterior dizia o seguinte: a empresa, nessas três modalidades de serviço, estavam estabelecidas em qualquer município. Então ela recolhia o seu ISS, né, mesmo prestando serviço em todas as cidades brasileiras, mas ela recolhia o ISS na sua cidade sede. Com essa mudança, né, o que vem a melhorar para os municípios? Uma redistribuição do ISS relacionada a cartões de crédito, as operações de leasing e os planos de saúde. Então é uma briga histórica que os municípios tinham já com o governo federal no sentido de mudar a regra. Né? Então o que a gente leva agora em relação a isso tudo? Né? A operação de cartão de crédito, que é o maior volume, né? Ou seja, o cidadão que mora em outro estado, outra cidade, vem a Blumenau, ele fez uma compra, né? Realizou compras aqui na cidade, usou o seu cartão de crédito. Até então, a operadora do cartão de crédito recolheria aquele ISS daquela operação lá na sua cidade. Com a nova regra, não. Então ela passa a recolher o imposto daquela operação no município da realização da compra, ou seja, da operação. Né? Isso é válido para as operadoras de leasing e os planos de saúde. Então, com isso, ficou uma redistribuição mais justa para os municípios e, com certeza, a partir de janeiro do ano que vem, que é o início da vigência da legislação, né, dessa nova adequação, os municípios brasileiros terão essa redistribuição. Nós, Blumenau, logicamente, teremos, né, a nossa compensação com isso e teremos, logicamente, um incremento a mais na receita ISS em virtude dessas mudanças. Já começa a valer a partir de agora ainda não? Não. Tivemos que respeitar, por isso que foi a aprovação recente, ou seja, o que a legislação dizia? Ela é válida a partir de janeiro de 2018. Então, como respeitar o prazo de noventena, então os municípios tiveram que se adequar até o dia 2 de outubro, que foi o prazo máximo para aprovação da lei. Então, nós fizemos a aprovação ali naquela última semana de novembro, início de outubro, né, que então nós tivemos que respeitar o prazo de noventena para que então, a partir do dia 1º de janeiro, é válido para a cidade de Blumenau, não só Blumenau, como o país inteiro, né? Inclusive as prefeituras que não fizeram a alteração legislativa, os prefeitos estão sujeitos a penalizações. A lei é muito clara, né? Ela veio no sentido de fazer a mudança, as adequações para o Brasil inteiro. Então nós aqui, logicamente, fizemos a nossa parte, que era fazer então esses ajustes e as adequações em virtude dessa lei federal. Acaba alterando a questão mais das prestadoras de serviço, porque para o cidadão, para o contribuinte, enfim, que contrata, no caso, o cartão de crédito e que paga a sua conta, ele não altera nada, mas para quem recolhe o ISS, que é justamente a prestadora de serviço. Exatamente, né, exatamente. Para o contribuinte nada muda, né? Ou seja, para a cidade haverá um ganho, há um incremento de ISS, né? Ou seja, a Confederação Nacional dos Municípios, que trabalhou muito nessa discussão, né, lá em Brasília, defendendo os interesses dos municípios, ela fez um cálculo médio, né, para todas as cidades brasileiras. Chegou-se ao entendimento de que, pelo tamanho da nossa população, em virtude do histórico de gasto que as operadoras têm, né, no cartão de crédito, estimou-se que para a receita do ano que vem, ou seja, 2018, poderemos ter um incremento a mais no ISS, resultado dessas operações de cartão de crédito e operadoras de leasing, né, no montante de 18 milhões de reais. Então isso vem como incremento do ISS, né, que logicamente não vai estar saindo do bolso do consumidor. Né? Então é só uma redistribuição da forma de cobrança do ISS. Né? E logicamente nós tivemos aquela adequação do mínimo. Blumenau, por exemplo, o que mudou em algumas atividades em Blumenau? A única faixa de serviço que existia um benefício, que era o imposto inferior a 2% em Blumenau, eram os cartórios, né, os registradores, os cartórios registradores. Essa atividade de serviço no município de Blumenau tinha um incentivo que dava então a cobrança de ISS de 1%. Com a nova regra, então passa a ser tributado em 2%. Né? Só que logicamente isso também não impacta diretamente no contribuinte, porque essa alíquota está vinculada já dentro das tarifas que o cidadão já cobra quando vai lá, né, contrair aquele serviço. Então também, de via de regra, o cidadão blumenense não vai ter impacto algum com essas mudanças da legislação. Alguma outra atividade teve alteração, aumento de ISS ou só mesmo essa do cartório por causa dessa adequação? Não, no município do Blumenau foram duas situações. A
essa questão do cartório, passa de 1 para 2%, e a questão da construção civil, né? Tinha-se um entendimento também, a alíquota para os prestadores na construção civil eram de 3%, mas o município incidia boa parte do ISS também na questão dos materiais. Então houve uma grande discussão, né, na qual o município então faz a isenção dos materiais da nota da prestação de serviço e aumentou a alíquota de 3 para 5. Então a construção civil hoje sim, né, ela passa a alíquota de 3 para 5%. Questão do Netflix, que gerou bastante comentários na cidade, o que alterou em relação a ISS agora do Netflix? Como o Netflix, essas atividades de streaming, né, são atividades novas, elas não estavam previstas no Código Tributário, né? Então a partir de janeiro elas estão previstas na lista de serviços. Ou seja, então passa a ser aqui essa atividade de streaming, passa então a ser recolhida agora o ISS nos municípios, né? O que mudou para Blumenau? Para nós também não altera em nada, né? Por quê? Porque o Netflix não está sediado aqui em Blumenau. A partir do momento que o município, por exemplo, o Netflix estabelecer-se na cidade, aí sim ele passaria a recolher o ISS na cidade de Blumenau. Mas como ele não está sediado aqui, né, então nada mudou. Só significa de que esse tipo de operação, esse tipo de prestação de serviço não estava contemplado na lista de serviço. Então os municípios tiveram que se adequar e incrementar na lista de serviço essas atividades de transferência de vídeo, imagens pela internet, né? Então passou então a fazer parte da lista de serviço. Não significa que Blumenau vai cobrar imposto do Netflix, né? Vai cobrar a partir do momento se ele estiver estabelecido na cidade. Caso contrário, não. Então, importante falar sobre os preços desses serviços e tal, isso não deve ter alteração porque a partir do ano que vem com essas mudanças e ajustes, aí, secretário? Sim, a princípio, talvez a política do Netflix agora, como não havia incidência de cobrança, talvez a política nacional do Netflix pode ser que venha refletir diretamente no consumidor, né? Já que ele passa a ser tributado por um serviço na qual ele não era tributado. Mas a gente não sabe, né? E depende da política da empresa. A princípio, estima-se, né, que talvez a Netflix possa fazer um reajuste, mas não é especificamente nosso caso de Blumenau. Isso é regra geral para o país inteiro. Ok. Secretário, estamos aí nos encaminhando para o final do ano que vem o senhor já falou que tem essa questão dos 18 milhões a mais aí só com os cartões, né, que o ISS agora vem para Blumenau, aí contando também a questão do leasing e outras atividades, só me recordo. Operador de saúde. Operador de saúde, isso, né? Deve vir quanto aí para a cidade com esses outros dois serviços? Esse estimativo que a CNM fez é baseado nessas 3 modalidades, tá? Esse ajuste já nas 3, né? Não especificamente do cartão de crédito. Okay. Então é a soma do conjunto, né, dessas 3 modalidades. Ok. E sobre o final do ano, como é que a cidade está fechando as contas em relação à prefeitura? O senhor que é o secretário de Gestão Financeira. A realidade dos municípios brasileiros, né, a nossa em Blumenau, né, não está tão distante da realidade das demais cidades do país, né? A gente tem visto, né, nas últimas semanas noticiários das cidades, né, brasileiras com as dificuldades, principalmente relacionadas a final de ano, fechamento do ano, né, e com o seu grau de comprometimento de receita elevado em relação à folha de pagamento, né? Nós em Blumenau, então, a gente vem já com essa política de fazer a manutenção dos salários dos servidores em dia. A gente vem com uma preocupação já há mais de 2 anos trabalhando na contenção de algumas despesas que nos permitiram até então manter as nossas obrigações em dia. Logicamente, sempre o segundo semestre de cada ano, ele é um pouco mais difícil para os municípios, né? Até porque, no nosso caso aqui, né, exemplificando a entrada do IPTU, se dar-se o IPTU, em torno de 50% as pessoas pagam na primeira cota. Então lá em fevereiro e março a gente tem em torno de 50% do IPTU arrecadado durante o ano já naquele mês. E dá mais ou menos quanto, secretário? Dá em torno de 35 milhões hoje, né, o que a gente apurou para o exercício 2017, em torno de 35 milhões entre fevereiro e março e os outros 35 diluídos até dezembro. O IPTU hoje na cidade de Blumenau movimenta em torno de 70 milhões de reais. Né? A gente tem um lançamento em torno de 90 milhões, tem algumas deduções, né? Então efetivamente gerados e pagos em torno de 70 milhões de reais para o exercício 2017. Então, logicamente agora com o fechamento de final de ano, as nossas despesas, né, relacionadas ao pessoal, elas acabam dobrando, né? Questões de férias e ACT, a questão do 13º, segunda parcela. Então a folha de dezembro do município sempre é a mais pesada. Então agora a gente vem nesse ritmo já se organizando, né, e se programando para chegar a dezembro, então que a gente consiga honrar com os nossos pagamentos, né, principalmente dos servidores, que é a folha manter em dia, e também as demais obrigações com relação à manutenção da cidade, né, questão da educação, saúde, também sempre preservando principalmente a questão dos fornecedores. E está tudo garantido, questão do 13º, por exemplo, a segunda parcela para os servidores? A gente está se organizando para fazer a manutenção e a garantia do pagamento, sim. Secretário, sobre o Renovar Blumenau, que foi um projeto também do Executivo aprovado aqui pela Câmara de Vereadores, terminava agora final de setembro e prorrogaram até o final de outubro. Como é que funciona esse programa? Isso, na verdade, foi uma janela de oportunidade
possibilidade, né, para o cidadão contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, na qual tivesse algum tipo de débito, né, com o município, poder então fazer a sua regularização. Ou seja, né, quais os maiores volumes desses débitos apurados na cidade. ISS, no caso das empresas, né, e o IPTU, mais em grande volume na questão das pessoas físicas. Então as pessoas e empresas tiveram a oportunidade, com o Renovar, de colocarem seus débitos em dia, né. Então o programa ele teve início lá em junho e teve a sua vigência até o dia 29 de setembro. Quando chegou naquela última semana do dia 29 de setembro, a gente teve um aumento de demanda, né, justamente na última semana. As pessoas deixam até para procurar esse tipo de serviço mais na última semana. Então a gente tinha a possibilidade de prorrogar por mais 30 dias. Então o programa Renovar em Blumenau ele foi prorrogado até o dia 29, né, de outubro. Então ele terá mais 30 dias para as pessoas ainda puderem procurar a prefeitura e se adaptarem, né, ou quiserem fazer lá a regularização dos seus débitos. Lembrando de que a isenção de 100% de multa e juros, mas não há a permissão de parcelamento do débito. Então o pagamento, né, dos seus débitos é em cota única, né? Então o cidadão blumenauense chega lá, regularizar, né, na data de hoje, ele vai sair com a sua guia para 30 dias do vencimento. Se ele for lá e fazer adesão no dia 25 de outubro, a guia do pagamento dele, do Renovar, ela vai ser para 30 dias. Então se ele gerar a guia no dia 25 de outubro, ele terá ainda até o dia 25 de novembro para fazer a quitação dos seus débitos. Mas sem juros e sem as multas, 100% né? de isenção de multa e juros, né? Nós arrecadamos pelo programa até agora em torno de 8 milhões de reais e temos ainda a expectativa de mais em torno de 7, 8 milhões ainda para ingressar também de guias que foram geradas já nesse período, né? Da última semana e o período até agora já da extensão do programa. Até o dia 29 de outubro. 29 de outubro, final do mês, então, boa oportunidade aí para os Lembrando que 29 de outubro cai no domingo, né? Então tem que se antecipar. Pode antecipar. Ou, né, o cidadão contribuinte tem a opção de fazer a emissão da guia pela internet, né? Na maioria dos casos, a possibilidade de internet. Então, lembrando que a facilidade da internet também entra lá, entra com seus dados e faz a geração da guia pela internet. Página da Prefeitura, secretário? Página principal da Prefeitura, né, blumenau.sc.gov.br/cidadão. No lado esquerdo lá vai ter a abinha, o primeiro ícone lá do lado esquerdo é o programa Renovar. Ok. Rony Vandal, secretário de Gestão Financeira da Prefeitura, obrigado pela sua entrevista hoje aqui na TVL, um abraço. Obrigado. Obrigado, Rony. Estamos fechando então aqui o TVL Comunidade dessa semana. A gente convida você a continuar acompanhando aqui a programação da TV Legislativo, o canal da comunidade, e até uma próxima. Tchau, tchau.